Solicitamos que tomem seus lugares para darmos início a esta solenidade, por favor. Sejam todos bem-vindos à solenidade de abertura do 38º Congresso Brasileiro de Pediatria, evento promovido pela Sociedade Brasileira de Pediatria, com realização da Sociedade Cearense de Pediatria. Antes de darmos prosseguimento a esta cerimônia, solicitamos que seus telefones celulares sejam desligados ou colocados no modo silencioso até o final desta cerimônia. Para compor a mesa oficial que presidirá esta solenidade de abertura, convidamos as seguintes autoridades: presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, doutora Luciana Rodrigues Silva. Convidamos também a presidente do 38º Congresso Brasileiro de Pediatria, doutora Ana Maria Cavalcante Silva. Convidamos também a presidente da Sociedade Cearense de Pediatria, doutora Maria Francielze Holanda Lavor. O presidente de honra deste congresso, o doutor Antônio Márcio Lisboa, já se encontra à mesa. Convidamos também a presidente do Simpósio de Aleitamento Materno, doutora Elza Regina Justo Giuliani. Convidamos a presidente do Congresso Brasileiro de Reumatologia Pediátrica, doutora Sheila Knupp Feitosa de Oliveira. Convidamos também o presidente do Congresso Brasileiro de Ensino e Pesquisa, doutor Joel Lamonier. Convidamos o presidente da comissão científica deste congresso, o doutor Dirceu Solé. Convidamos também ao palco a primeira-dama do Estado do Ceará, a senhora Onélia Santana. Representando o secretário de Saúde do Estado do Ceará, a doutora Marfisa de Melo Portela. Convidamos também a secretária de Saúde do município de Fortaleza, doutora Joana Angélica Paiva Maciel. Representando o Conselho Federal de Medicina, doutor Sidney Ferreira. Convidamos a coordenadora geral da Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, doutora Cláudia Puerari. Convidamos o presidente da Unimed Fortaleza, doutor João Cândido de Souza Borges. Convidamos o presidente da Cooperativa de Médicos do Estado do Ceará, doutor João Osmiro Barreto. Representando a Academia Brasileira de Pediatria, doutor José Dias Rego. Senhoras e senhores, ouviremos nesse instante o hino nacional brasileiro, que será executado pelo coral da Escola de Artes.
O coral infanto-juvenil tem como objetivo principal levar a arte em forma de canto para ser um agente de transformação na educação dos jovens da comunidade. O coral surgiu devido à carência social e econômica da comunidade em que está inserida a igreja, o bairro Conjunto Ceará, na periferia da capital, Fortaleza. Levando em consideração que a construção da estrutura cognitiva da criança ocorre através da formação de subsunsores cognitivos, o canto permite para as crianças uma formação mais concreta e adequada, criando subsunsores estruturais para sua formação social e intelectual, visto que a dança e a música trabalham a percepção do próprio corpo e dos sentidos. Elemento indispensável à aquisição das habilidades, leitura e escrita. Eles possibilitam à criança a ampliação de sua capacidade de interação. Neste ano, a Escola de Artes está presente na formação de 147 crianças, das quais 35 são pertencentes ao coral. O coral da Escola de Artes conta com as professoras Mônica Rodrigues e Domísia Sabino. Então, com vocês, o coral da Escola das Artes, executando o nosso belo hino nacional. Convidamos a todos para ouvirmos em posição de respeito. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá bamboleio que faz guingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Pra mim, Brasil.
Agradecemos a presença do coral da Escola das Artes do Conjunto Ceará. Registramos as seguintes presenças neste auditório: Dr. José Lima de Carvalho Rocha, reitor da Unicristos; Dr. Frederico Augusto de Lima e Silva, diretor do Hospital do Coração Carlos Alberto Studart; Senhor José Arnon Cruz Bezerra de Menezes, prefeito do município de Juazeiro do Norte; Senhora Celina Castro Alves, representando o Convention and Visitors Bureau; Senhor Rui Rodrigues Aguiar, chefe do escritório do Unicef em Fortaleza; Dr. Salustiano Gomes de Pinho, superintendente da Escola de Saúde Pública do Ceará. Para os pronunciamentos, convidamos a usar da palavra a presidente da Sociedade Cearense de Pediatria, doutora Maria Francielde Holanda Lavor. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome da doutora Luciana Rodrigues Silva, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Caros colegas, sejam todos bem-vindos ao nosso Ceará, a nossa fortaleza, terra da luz e de verdes mares bravios, que ao mesmo passo que nos encanta com a sua beleza de céu azul, nos desafia com sua desigualdade, tão real e tão presente em todo o nosso país. Um país de mais de 200 milhões de habitantes e de dimensões continentais que abriga incontáveis culturas, crenças e sonhos. Do Oiapoque ao Chuí, somos um mesmo Brasil, diverso, amplo, gigante, colorido, plural e cheio de riquezas, sendo a maior delas o nosso povo. Somos uma nação, por isso precisamos aprender que é necessário dividir, para que assim tenhamos forças para multiplicar. É fato que nós, pediatras brasileiros, enfrentamos de norte a sul, leste a oeste, situações adversas, grandes dificuldades e limitações, mas não desistimos. Olhamos sempre para o lado mais bonito da história. Nós, nordestinos, não somos diferentes. Avançamos com força e com o desejo de um mundo mais livre, mais justo e mais solidário. Patativa do Assaré, poeta cearense, nos presenteou com a sua poesia simples e rica de afeto, dizendo e expressando o que sentimos aqui em nossos corações. Ele disse: sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer. Da terra querida, que a linda cabocla, de riso na boca, zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome. Olho para a fome, pergunto o que há. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste. Sou cabra da peste, sou do Ceará. E é com este sentimento de orgulho que devemos seguir. O futuro, contudo, exige uma reflexão, seja ela política, social, cultural ou econômica. E essa reflexão só será possível com diálogo e, principalmente, com a educação que transmitimos às novas gerações, às nossas crianças e aos nossos adolescentes. E como pediatras,
assumimos uma importante missão: cuidar diretamente desse destino, dessas pessoas que serão o Brasil de algumas décadas para frente. E inúmeros são os pontos que precisam ser discutidos, revisitados, reconsiderados. O tempo é o senhor da mudança e a ele precisamos nos adaptar. Com o passar dos anos, os discursos vão se transformando. As necessidades mudam, a realidade também. Quem diria que um dia estaremos aqui no 38º Congresso Brasileiro de Pediatria, discutindo assuntos polêmicos, como, por exemplo, problemas relacionados à sexualidade das nossas crianças e adolescentes, a descriminalização da maconha, pois estes serão temas a serem debatidos em nosso evento. Não há como vencer desafios sem discuti-los. É preciso falar e, acima de tudo, ouvir, para que as decisões sejam tomadas respeitando as mais diversas opiniões, sejam elas majoritárias ou minoritárias. Na área da saúde, esse diálogo se torna ainda mais importante, porque lidamos diariamente e diretamente com a vida. Vidas jovens que ainda têm um longo caminho pela frente. E o nosso debate não se restringe apenas ao corpo, ao físico. A mente de nossas crianças e de nossos adolescentes tem mudado, a rotina é outra. E a saúde mental tem sido o ponto de partida para milhares de patologias e, por vezes, para o cerceamento à própria vida. A exemplo de uma ação criminosa que vivenciamos ainda neste ano de 2017, com o jogo Baleia Azul, que escancarou as portas do suicídio entre nossos jovens. Precisamos, sim, cuidar deles, mas não apenas com medicações e procedimentos médicos, mas também com um acompanhamento aperfeiçoado que contemple a sua realidade, o seu contexto social e, primordialmente, as suas relações afetivas e o seu estilo de vida. E eu não poderia, portanto, deixar de destacar um ponto que muito nos preocupa e que será discutido e que tem desencadeado inúmeras mazelas, que é a dependência digital. O mundo tecnológico, embora tenha suas grandes vantagens, vem prejudicando a infância e a juventude, tanto física quanto emocionalmente. E precisamos estar atentos a isso. Com as novas tecnologias, mães e pais não conseguem mais ter controle sobre as vivências e os relacionamentos dos seus filhos de uma forma geral. E com isso, as portas têm ficado cada vez mais abertas à violência, acidente de percurso e o já tão discutido e não menos importante bullying, grande causador de traumas psicossomáticos da nova geração. Um novo universo que não pode ser colocado em segundo plano, que não pode ser subestimado. E é nosso papel alertar e debater amplamente essas questões, como também sobre a condição das crianças imigrantes e toda a conjuntura que afeta a sua saúde e a sua reinclusão social, sobre o desaparecimento de crianças, sobre as questões escolares. Neste sentido, constituímos o 38º Congresso Brasileiro de Pediatria como um momento para expor nossos anseios profissionais, com o Fórum de Defesa da nossa categoria, mas, acima de tudo, para pensar além, pensar no coletivo,
colocando em primeiro lugar o fazer pediatria com respeito e compromisso. Antes de concluir, quero agradecer a todos os envolvidos na edificação desse grandioso evento. Nossos colegas pediatras do Ceará, que dedicaram muito tempo para conosco, a diretoria da Sociedade Brasileira de Pediatria, que se envolveu amplamente com todas as discussões e decisões, os estudantes das ligas de pediatria, as empresas envolvidas na organização, os parceiros comerciais. A todos o meu especial agradecimento em nome da Sociedade Cearense de Pediatria. Também gostaria de fazer um agradecimento especial em nome da sociedade à doutora Ana Maria Cavalcante e Silva, que é presidente desse congresso, que se dedicou arduamente, se ocupando sempre de todas as tarefas, de todas as decisões, compartilhando conosco. Então, a ela eu também peço uma especial salva de palmas. Portanto, sejam todos muito bem-vindos ao Ceará e ao 30º Congresso Brasileiro de Pediatria. Essa é a nova casa de vocês pelos próximos dias. Um excelente congresso e um abraço afetuoso a cada um de vocês. Muito obrigada. Senhoras e senhores, convidamos agora a fazer seu pronunciamento a presidente do 38º Congresso Brasileiro de Pediatria, doutora Ana Maria Cavalcante e Silva. Meus caros pediatras, me permitam lhes saudar em nome da professora Luciana Rodrigues Silva, a primeira mulher a presidir a nossa centenária sociedade, que tão bem nos representa o Nordeste, os fortes. Ela que está dando tom de brasilidade à nossa querida SBP, percorrendo das margens do Amazonas, passando pelo São Francisco, ao Atlântico e chegando ao Guaíba para conversar tete a tete com todos nós pediatras na busca de soluções factíveis para as crianças, o futuro do nosso Brasil. Obrigada. Prezados profissionais de saúde que cuidam conosco do maior patrimônio do país, minhas senhoras e meus senhores. Neste primeiro momento, a nossa homenagem é aos pediatras aqui presentes, os médicos que, nas palavras do amigo Zé Teles, conseguem falar com Deus. As suas famílias que lhes tornaram pediatras. E um agradeço especial à minha família, minhas irmãs, irmãos, sobrinhos, ao Fred, aos meus filhos e meus netos, que são o meu verdadeiro porto seguro. Aos meus pais, em memória, que me pegaram pelas mãos, lá na minha primeira infância, para que me fosse possível chegar aqui, pela segunda vez, com muita honra pelo convite, Luciana. E enorme gratidão aos colegas de ontem, de 1985, aqui representados pelo Dr. Antônio Márcio Lisboa. E pelo Zé Dias Rego. E que conosco ainda seguem, acreditando que é possível quando assim o decidimos. E aos novos, Francielos,
construtores deste congresso, os sonhadores de hoje. Precisamente há 32 anos, estávamos nós, pediatras de todo o Brasil, inaugurando o 24º Congresso Brasileiro de Pediatria, dialogando sobre as agressões biopsicossociais à infância brasileira. Na ocasião, início da nova República, denunciamos e ousamos solicitar ao ministro da Saúde, aqui presente, no Ceará, um orçamento diferenciado para reduzir as iniquidades em relação às crianças nordestinas, cujos indicadores de saúde apartavam os dois Brasis. O Ceará detinha o título vergonhoso de campeão da mortalidade infantil. Eram 107 de 1.000 crianças que não completavam o primeiro ano de vida. E foi a partir do Congresso de 1985, na trajetória do programa Viva Criança, que começamos a enfrentar esse estigma e, em equipe, com forte decisão política do governo do Ceará, e um apoio inestimável, inesquecível do Unicef, mudar essa triste realidade, reduzindo em 33% estes indicadores e outros da saúde materna e infantil em apenas 4 anos. Hoje, a mortalidade infantil no Nordeste segue em declínio, como de resto em todo o Brasil, mas com 17,5 por 1.000 nascidos vivos, ainda está bem acima da média do país, 13,8. Portanto, as iniquidades persistem nos atormentando. Vencemos a desnutrição grave, caminhamos em direto para a obesidade. As doenças imunopreveníveis, pelo menos a grande maioria delas. Mas a agenda que agora se nos apresenta é tão grave quanto. Ao decidir como tema central deste congresso, o pediatra cuidando do futuro do Brasil, essa diretoria assumiu o compromisso de discutir, uma vez mais, as agressões à criança e ao adolescente, em toda a sua extensão, enfocando contextos biológicos, psicoafetivos e socioeconômicos, para prescrevermos em uníssono terapêuticas efetivas aos gestores públicos e à sociedade como um todo. Terapêuticas estas que devem ser aplicadas, sobretudo, por nós pediatras, conscientes da responsabilidade que é particularmente nossa, que nos unimos pelos laços associativos da querida SBP, a fim de enfrentarmos os graves problemas que nos causam vergonha e indignação diante das negligências sofridas por milhares de crianças e adolescentes brasileiros. Ao debatermos aqui sobre o futuro do Brasil, representado por mais de 60 milhões de crianças e adolescentes, o nosso olhar se dirige não somente no âmbito da saúde, mas sobretudo nas relações humanas e familiares, que apresentam um grande esgarçamento na sua essência, requerendo ações incisivas para o fortalecimento da família, dos valores éticos, morais, tão vilipendiados neste grave momento histórico que estamos vivendo. Isso se faz imperioso para o desenvolvimento pleno da criança, para lhes oferecer perspectivas de cidadania, de inclusão e de respeito. Neste sentido, iremos aqui dialogar sobre os cuidados da primeira infância, quando o cérebro da criança está desenvolvendo suas habilidades sociais, emocionais, linguísticas, cognitivas e motoras, em uma velocidade que jamais se repetirá ao longo da vida. Dr. James Heckman, Prêmio Nobel em Economia, defende que investir nos primeiros 6 anos é o caminho mais curto e efetivo para colocar um país na rota do desenvolvimento, resultando em menores índices de criminalidade, menores taxas de gravidez na adolescência, menor evasão escolar e maiores índices de produtividade no mercado de trabalho. As evidências científicas são claras. O desenvolvimento do cérebro da criança é potencializado quando os pais cantam, brincam, contam histórias com elas, as alimentam corretamente com amor e afeto. Algumas iniciativas nacionais acompanham crianças e suas famílias para o fortalecimento dos vínculos familiares, a fim de promover o desenvolvimento infantil saudável. Destacamos a cidade de Fortaleza, com a estratégia Cresça com Seu Filho,
que acompanha atualmente cerca de 3.000 crianças na primeira infância, nos domicílios e nos bairros com menores índices de DH. O Cresça está bem demonstrado aqui na Praça do Pediatra do século XXI. Não deixem de visitar. E no nosso estado, como um todo, o Ceará Mais Infância, aqui representado pela nossa jovem primeira-dama, com o paradigma de que, cuidando do desenvolvimento na primeira infância, potencializa-se o desenvolvimento da sociedade cearense como um todo. O tempo do brincar no Brinquedo Praça é um dos belos exemplos deste programa e vocês poderão conferir logo ali. E foi pensando em difundir esse saber que o 38º Congresso Brasileiro de Pediatria e o primeiro simpósio de aleitamento materno da SBP decidiu reunir as mães e os pediatras, cuidadores por excelência do futuro do Brasil, para demonstrar, com o exemplo mais forte, o quão precioso e decisivo é o ato de amamentar, de aninhar ao seio materno, nos 6 primeiros meses de vida, o seu filho. Meus caríssimos colegas, esta é uma responsabilidade muito nossa. Somente com seriedade, inteligência, sensibilidade e muito trabalho haveremos de mudar esse estado de coisas que representa uma imoralidade nacional. Essa oportunidade é ímpar. Face o momento histórico que estamos vivendo de ver o Brasil passado a limpo, todos motivados e arregimentados. Mas, se o momento é de reflexão, é também de congraçamento. E é por isso que Fortaleza hoje amanheceu mais encantadora, com seus monumentos em cor-de-rosa, com muito sol, e teve chuva, para lhes festejar. Estamos há 13 meses empenhados, diuturnamente, em transformar este centro de eventos no lugar mais que perfeito para carinhosamente abrigar todos os pediatras que atenderam ao nosso convite. E se vocês aqui vieram, muitos, de longas paragens, é porque sentem como nós a necessidade de mudanças, de dias melhores, que estão por vir, se formos buscá-los. Lutemos por eles, por nossos filhos, netos, e pelos filhos daqueles que já não sabem mais como lutar. Muito obrigada. Senhoras e senhores, dando sequência a esta cerimônia, ouviremos agora a presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, doutora Luciana Rodrigues Silva, para sua saudação aos participantes. Em seguida, ela ministrará a conferência Reflexões sobre a Pediatria Hoje. Bom dia a todos. Eu cumprimento os colegas presentes e os membros da mesa, em nome da presidente do 38º Congresso Brasileiro de Pediatria, a doutora Ana Maria Cavalcante e Silva. Ter chegado aqui representa um grande desafio, que nós vencemos ao lado de muitas pessoas. Em primeiro lugar, agradeço e louvo aos pediatras brasileiros que trabalham com devoção pelas nossas crianças e nossos adolescentes, razão maior da nossa missão profissional. Agradeço aos membros da nossa gestão pelas contribuições significativas para este evento, assim como aos funcionários da nossa Sociedade Brasileira de Pediatria, as assessorias de marketing, imprensa e jurídica, a equipe de eventos, a editora Manoli e aos nossos pediatras, todos
que transformaram o nosso sonho em realidade. Como disse o maior poeta português, Fernando Pessoa, o homem sonha, Deus quer, a obra nasce. Agradeço especialmente a doutora Francielze Lavor, presidente da nossa afiliada no Ceará, incansável em todas as providências e apoio para que esse evento estivesse impecável, ao lado de um grande grupo de pediatras cearenses, com este mesmo empenho. Peço agora ao nosso primeiro vice-presidente, o Dr. Clóvis Constantino, que entregue à doutora Francielze uma homenagem da Sociedade Brasileira de Pediatria em agradecimento. Agradeço especialmente também, e rendo uma homenagem muito especial, em nome da Sociedade Brasileira de Pediatria, a doutora Ana Maria Cavalcante e Silva. Imaginem os senhores a honra de ser presidente de um Congresso Brasileiro de Pediatria. Essa honra é para poucos. Mas imaginem os senhores o que é ser presidente de um congresso de pediatria em 2 oportunidades diferentes. A doutora Ana Maria foi presidente do 25º Congresso Brasileiro de Pediatria em 1985 e agora, no 38º Congresso Brasileiro de Pediatria, que iniciamos hoje, ela é novamente presidente, 30 anos depois. E não é por acaso. Esses fatos são resultado inegável das qualidades várias da doutora Ana Maria, pela sua liderança, entusiasmo e trabalho incansável. Características tão próprias desta cearense realizadora, que serve como modelo ímpar para todos que convivem com ela. Peço nesse momento que o nosso segundo vice-presidente, Dr. Edson Liberal, entregue à doutora Ana Maria uma homenagem da Sociedade Brasileira de Pediatria por seu perfil agregador, capitaneando, ao longo de vários anos, os pediatras dessa terra. Muito bem escolhido foi também o nosso presidente de honra, professor Antônio Márcio Lisboa, a quem a Sociedade Brasileira de Pediatria também reverencia sempre por tantas contribuições.
Esta é uma homenagem mais do que justa e atrasada para quem tem contribuído por décadas para a pediatria brasileira. Esta sociedade que todos nós amamos tanto, com muita justiça nesse momento, faz uma homenagem ao professor Antônio Márcio Lisboa. Mas entre essas lembranças, nós precisamos também homenagear uma outra pessoa especial nesta gestão, que é a doutora Lilian Sadek, que trabalhou de modo contínuo para todos os eventos que ocorrem agora no Ceará. Não só o Congresso Brasileiro, mas o Congresso de Reumatologia, o Simpósio de Amamentação, o Congresso de Ensino e Pesquisa, o Encontro das Ligas em Pediatria e dos residentes. Como ela não pôde estar presente, todos nós queremos agradecer a sua dedicação a esses eventos nos mínimos detalhes, junto ao nosso precioso Dr. Disseu Solé e os departamentos científicos que construíram a imbricada rede da programação. Lilian, você está conosco neste e em outros momentos deste evento, e nós estamos transmitindo a abertura deste evento agora ao vivo para todo o Brasil por causa de doutora Lilian. Receba esta reverência, Lilian, da SBP e um abraço afetuoso de cada um dos seus amigos. Eu chamo a atenção, então, de todos vocês, que nós precisamos sempre trabalhar juntos, porque com isso aprendemos e nos aperfeiçoamos como pessoas. Otimista, convicta que eu sou, eu acredito no futuro do Brasil, não de uma forma esperançosa apenas, não por imaginar que ocorrerão grandes revoluções ou por me inspirar em reformas políticas ou de outra natureza. Eu não acredito que indicadores econômicos ou desenvolvimento humano possam mudar de repente. Mas eu acredito, no entanto, que me baseando em valores que nós possuímos, mesmo nos piores momentos, esses valores podem ser fortalecidos. Valores como a coragem dos homens e mulheres que desafiam um sistema político corrupto, pelo exemplo do trabalho cotidiano dos profissionais sérios, assim como pela solidariedade do nosso povo, pela força das instituições que funcionam corretamente e na capacidade de associação das pessoas de bem. É nisso que eu acredito. Eu me inspiro nessa crença quando eu vejo um residente se esforçando para resolver o problema do seu paciente, quando eu vejo um pediatra gratificado com um diagnóstico que ele faz, ou ainda quando eu vejo os pais que constroem o futuro no dia a dia, dentro de casa, para que seus filhos possam ter um melhor caminho. Principalmente me inspira o olhar de uma criança falando dos seus sonhos e o olhar dos jovens quando eles realizam os desejos sonhados. Eu acredito na natureza humana,
em sua maior inspiração, que é o exemplo. Não apenas o grande exemplo, mas o exemplo próximo, o exemplo que não é orientado apenas para o sucesso, e sim dirigido a ensinar o melhor caminho aos outros, sobretudo os indivíduos que compartilham aquilo que aprenderam. O exemplo dos pais, irmãos, dos filhos, dos professores, dos médicos e dos amigos, com o objetivo de criar uma sociedade mais digna e menos desigual. Acreditando que o exemplo é o maior vetor de transformação, nós resolvemos fazer um levantamento inicial com o Instituto Datafolha sobre os pediatras brasileiros, logo que assumimos. E ao refletir longamente sobre esses resultados obtidos, eu idealizei, então, há alguns meses, um novo programa para que nós pudéssemos coletar exemplos, visitando os pediatras pelo Brasil, investigando seus problemas e as possíveis soluções trazidas por eles, aprendendo com novos exemplos, para fortalecer as minhas crenças e energia para o nosso trabalho. Para isso, eu creio que nós precisamos ir no lugar de cada um, ver como cada um trabalha e que aspirações tem. Nesse projeto, eu vi e ouvi muita coisa que me emocionou, muita coisa que me preocupou. E então criamos um programa para divulgar esses resultados. Foram 81 entrevistas nas 5 regiões e a íntegra estará no estande do nosso congresso e posteriormente será colocada no site. Eu agradeço nesse momento o acolhimento e o carinho com os quais eu fui recebida em todas as cidades que eu visitei. Analisando essas entrevistas, nós verificamos algumas semelhanças e muitas diferenças entre as regiões, mas pudemos entender de forma melhor e ampliada os problemas dos nossos pediatras, das nossas crianças, das suas famílias. Podemos perceber a sensibilidade do pediatra, as suas apreensões e a necessidade urgente dos gestores se preocuparem com o futuro da nossa nação. Também como resultado desse programa, nós lançamos o Outubro Laranja, para reafirmarmos os nossos compromissos com o futuro dos pacientes pediátricos em relação à saúde, à educação, à proteção à violência, ao estímulo de oportunidades, assistência e prevenção sempre feita pelo pediatra, porque este é o único profissional habilitado para assistir a criança e o adolescente na atenção primária, secundária e terciária. Desta forma, colocamos o pediatra em primeiro lugar, cuidando do futuro e unindo a todos, com foco em gerar maior colaboração e solidariedade com seus colegas, porque junto fazemos uma pediatria mais forte. Por isso, escolhemos nesta gestão o cuidar do futuro como lema e também como tema principal deste congresso e como compromisso da decisão que é a nossa prioridade. No nosso relatório de um ano, que os senhores podem observar, a nossa bela produção científica, com documentos e diretrizes pensando no pediatra, atualizando o pediatra, as nossas campanhas e lutas e a ampliação que temos tentado fazer nas políticas públicas para os nossos pacientes e a nossa colaboração e transparência de gestão. Estamos aqui em Fortaleza, nesse belo congresso, nessa cidade encantadora, com mais de 6.000 pediatras e 300 palestrantes para aprender, para ensinar e para confraternizar. Também estamos aqui para debater, mudar de opinião, para descobrirmos exemplos e para darmos exemplos, para fortalecer as ações nas quais acreditamos, com a esperança de um país que pode ser melhorado.
Eu sugiro que, além de visitarem as belezas dessa terra, que vejam como os cearenses são gentis e alegres. Mas ninguém pode falar do futuro se não resolve o presente. E por isso eu convoco a todos que venham construir essa história na nossa sociedade brasileira de pediatria. Nós precisamos nos engajar mais a fim de consolidar o nosso trabalho. O legado da pediatria é, e sempre será, o da humanização do conhecimento, da individualização de cada paciente que adoece, ao ouvir a criança e sua família, da responsabilidade com a gestação sem álcool, com o parto seguro, com a criança alimentada adequadamente, ativa e saudável, com o hábito da leitura, com o papel completo da mãe e do pai, plenamente presentes e esclarecidos continuadamente pelo pediatra educador. Esses profissionais estão comprometidos com o futuro e com a criação de um ambiente favorável para a criança se desenvolver, sonhar, aprender, enfrentar os desafios e os problemas e criar. Agora eu gostaria de lhes mostrar algumas reflexões. Peço a projeção do primeiro slide. Com essa projeção, eu quero lhes pedir para refletirem o significado dessa foto, que traz a união é que faz a força, na consolidação das soluções que precisamos encontrar para a pediatria de hoje no Brasil. Agora eu quero também chamar a atenção de um outro aspecto. Nós vamos ainda precisar durante muito tempo de pediatras no Brasil, porque a perspectiva é que em 2050 nós tenhamos ainda cerca de 13 milhões de crianças entre 0 e 6 anos, 19 milhões de crianças entre 6 e 10 anos, e quase 20 milhões de adolescentes entre 10 e 19 anos. Outra reflexão que nos traz o Conselho Federal de Medicina é que de 250 mil médicos que existem no Brasil, 10% são pediatras, um pouco mais de 35 mil. Mas vejam os senhores, a distribuição irregular dos pediatras. Vejam que na região norte não há mais de 1.500 pediatras. Por outro lado, na região sudeste há mais de 20 mil. Então, nós ainda temos muitas crianças precisando de pediatras. Este é o nosso relatório de primeiro ano, onde orgulhosamente todo o nosso grupo trabalhou muito, fez uma produção científica bastante significativa, elaboração de novos programas, instalamos os webinários, 16 congressos com a participação expressiva da pediatria brasileira e consensos e diretrizes interdepartamentais e até com outras sociedades médicas. E aí vem alguns dados que eu gostaria de enfatizar para vocês, da pesquisa do Datafolha, que foi feita para avaliar a expectativa do pediatra com relação à nossa sociedade e conhecer o perfil desse profissional no Brasil. Então, foi feita uma amostragem com 1.211 entrevistados no Brasil, obedecendo a percentagem da presença desses pediatras de acordo com a sua localização em cada região. E que resultados nos chamou a atenção? Inicialmente, que mais de 70% dos nossos pediatras são do sexo feminino e que a média de idade desses pediatras está por volta de 48 anos. E isso nos diz que nós precisamos de mais pediatras jovens. Um outro resultado interessante, que agora travou e não passa, agora passou, é que os nossos pediatras são muito bem preparados. Observem que 90% deles têm residência médica e 65%
fizeram o título de especialista. São indivíduos bem preparados. Quando nós verificamos o local de atuação, como nós já falamos, mais da metade está na região sudeste e há um número ainda muito pequeno de pediatras na região norte, na região sul e na região centro-oeste. Um outro dado que nos chama a atenção, mesmo com as dificuldades, é que 91% desses pediatras estão trabalhando na linha de frente, na assistência às crianças. Outro dado interessante é que a maioria de nós, assim como eu, como a maioria de vocês, trabalha na assistência do setor público e na assistência privada. Conhecemos todos os dois Brasis. E, por outro lado, apenas os pediatras acima de 60 anos, na maior parte deles, trabalham só na rede privada. Um dado que nos chamou bastante atenção, vejam os senhores, que 50% dos médicos que atuam no setor público avaliam as condições de trabalho como ruim ou péssima. Esse dado é muito importante, porque chama a atenção da necessidade imediata e absoluta de melhorar a condição de trabalho dos nossos profissionais. Cerca de 38% da rede pública consideram as condições de trabalho como regular. Isso é diferente, naturalmente, no setor privado, onde 67% dos pediatras consideram a condição de trabalho como adequada. Um outro dado também que nos incomodou muito e que nos chamou muita atenção é que 22% dos entrevistados já sofreram alguma violência no trabalho. Isso é extremamente grave, porque essa agressão vai desde a agressão verbal até a ameaça de morte, agressão psicológica e violência física, lamentavelmente. A maioria dos médicos associados também informaram que já tiveram estresse laboral nos últimos 5 anos. Vejam, os senhores, que 28% referem que já tiveram algum sinal da síndrome de burnout, taxa que sobe para 41% entre os médicos mais jovens, entre 26 e 34 anos. E que esse estresse laboral é mais referido pelos médicos mais jovens e pelo sexo feminino. Um outro dado também que nós queríamos trazer para você é que a maioria desses profissionais costuma acessar os serviços da nossa Sociedade Brasileira de Pediatria e mais de quase 80% acessa o nosso site. Então, de alguma forma, nós estamos no caminho adequado de divulgar nossa produção científica, as matérias mais importantes, utilizando esta ferramenta. Refletindo, então, sobre esses dados dessa pesquisa do Datafolha, nós resolvemos fazer um programa chamado SBP Visita o Pediatra pelo Brasil. E eu vou mostrar a vocês alguns relatos resumidos das 81 entrevistas que nós fizemos. Esse programa foi feito com apoio da Danone e eu peço, então, que seja inicialmente passado. Nós vamos começar pela região sul, na cidade de Florianópolis. Nós podemos dividir, inicialmente, as necessidades do pediatra na área pública e na área privada. Inicialmente, na área pública, o que nós temos a dizer é que nós precisamos da inserção do pediatra na estratégia da saúde da família, em todas as equipes, não só como um referencial, né? E a dificuldade que a gente tem visto é que as prefeituras
elas precisam contratar o pediatra e nessa contratação nós não temos um plano de carreira. Os contratos são sempre feitos de forma precária, né, limitados no tempo, com possibilidade de renovação, mas a gente não sabe a continuidade. Um pediatra que vai para uma cidade do interior, ele tem a dificuldade depois de planejar sua vida lá no interior. Mas também é importante que haja uma rede matricial para o direcionamento daqueles pacientes em situações de urgência, emergência, cuidados paliativos, até que chegue a esse centro de referência, no sentido de melhorar a qualidade de vida desse paciente e a expectativa de vida também. Que se nós chamamos a atenção para a dificuldade, pouquíssimos centros de diálise que nós temos no Brasil, não nas grandes cidades, mas nas cidades do interior, e isso influencia no prognóstico de vida destas crianças. Há também, infelizmente, ainda poucos nefropediatras. São formados no Brasil nas grandes universidades, mas temos poucos nefropediatras no interior do país. Sim, há algumas particularidades da pediatria que realmente transformam como ainda, acho que, o último bastião da clínica geral. Isso. Né? Então, acho que ainda, né, na prática médica atual, é a especialidade que nos permite acompanhar desde o nascimento até o final do crescimento, né, o recém-nascido, a criança, o adolescente, ver desenvolver as suas potencialidades, poder participar junto com a família na promoção da saúde e na identificação dos problemas, né, precocemente, e uma intervenção mais apropriada. Olha, é uma experiência maravilhosa, né? Trabalhar com criança é uma coisa indescritível, porque eles são super ingênuos, assim, então poder estar aprendendo com eles diariamente, e a gente sempre aprende, é fantástico. Eu estou adorando, o programa de residência aqui é maravilhoso, eu gosto bastante. A gente ainda está em processo de mudança em relação ao terceiro ano, mas eu acho que está sendo fundamental para a gente poder sedimentar alguns conhecimentos, né? A Sociedade Catarinense de Pediatria tem uma equipe muito coesa, com ações muito importantes para a pediatria catarinense. Eu acho muito importante essa ação da Sociedade Brasileira de Pediatria, em conjunto com as filiadas, a direção nacional e as filiadas, para uma adequada atenção à pediatria brasileira. Hoje o principal problema que eu vejo é a falta de, infelizmente, leitos em vários estados, a questão de várias crianças que estão em condições graves, que não têm condições de serem manejadas em pronto atendimentos, e para onde que essas crianças vão. Muito bom. Não existe nada mais importante na pediatria que a puericultura. A puericultura andou mudando de nome, andou passando para a medicina, pediatria preventiva e social, e agora nem uma coisa nem outra. Então nós temos esta deficiência no ensino. Parece que alguns têm até vergonha de falar em puericultura, mas a verdade é que é um capítulo importantíssimo no cuidado da criança. A triagem neonatal, ela é uma lei e é obrigatória em todos os estados do Brasil. E que nós temos observado é que essa triagem é feita, sim, é gasto um valor significativo de verbas do governo federal, mas não temos tido a mesma ajuda do ponto de vista de assistência desses pacientes diagnosticados. Assim, eu achei importantíssimo essa aí a ação, que eu digo, é da Luciana, né, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, de vir, se dispor a vir aqui no estado, né, e ouvir os pediatras daqui sobre as suas necessidades, as suas dificuldades, né, as suas propostas de solução, porque só dificuldades, ficar falando sobre dificuldade não, vamos apresentar as nossas propostas de solução também, mas eu achei importantíssimo essa ação da Sociedade Brasileira de Pediatria, é algo inédito. Então vejam que na região sul, o que mais nos chamou a atenção foi a necessidade de um plano de carreira,
para os pediatras, a necessidade da estruturação de melhores serviços de referência e uma rede organizada, ampliação da comunicação entre os pediatras, o papel do pediatra como educador, a carência dos leitos e a necessidade de normatização e planejamento dos serviços. Agora nós vamos viajar para o Nordeste e ouvir alguma coisa do que foi dito pelos pediatras em Salvador. Pediatra lá da ponta, quais são suas necessidades, que ele precisa se sentir importante, porque ele lá na ponta, ele realmente tem dificuldade de tudo, de medicação, de atendimento, de transferência. Eu trabalho aqui, trabalho no interior, e sei quando a gente pega uma criança grave, às vezes até um recém-nascido, como é difícil a gente transferir, como é difícil a gente se contactar. Então, como você está fazendo, Luciana, indo nos locais? Eu acho que isso é a política certa. Mostrar o valor do pediatra, mostrar que o pediatra ele é um profissional completo, ele faz anamnese, ele atende, ele examina todo, ele às vezes descobre aquilo que nem a mãe está dizendo. Olha, para falar a verdade, doutora, como Larissa, diferente na verdade um pouco de Larissa, eu não tive essa vocação desde o início. Eu acabei me encantando pela pediatria durante a minha graduação. No meu 6º ano de faculdade, eu percebi que, como a minha experiência com o serviço público ela foi desde o primeiro ano de ensino, eu percebi que os pacientes eles sofrem bastante durante o atendimento no sistema público de saúde, por falta de exame, por falta de um profissional. E o que me encantou na pediatria é que a equipe, de uma forma geral, ela acaba se comovendo e se mobilizando para fazer com que a criança tenha o seu sofrimento minorado. Certo. Então, desde o início da época de estudante, durante o internato, que foi o meu primeiro contato realmente com a pediatria, eu já me encantei com a especialidade, por ser uma área, a relação do médico com o adulto é diferente da relação do médico com a criança, então isso me encantou, me agradou desde a época ainda do internato. Ainda tive dúvida durante a escolha da residência, por conta da área do mercado de trabalho. O mercado de trabalho de pediatria não está fácil, a especialidade não é bem valorizada, então ainda fiquei em dúvida, mas terminei optando por ir pelo coração. Então, escolhi pediatria pelo coração, realmente. Ser pediatra é você saber cuidar. O que eu acho que precisa, acima de tudo, é essa dedicação. Porque, ao longo da vida, é a única profissão que a gente consegue se dedicar em todas as fases da criança. Então, poder estar presente como pediatra atuante, como pediatra da sociedade, é, acima de tudo, saber cuidar, se interessar, se dedicar, principalmente à criança e à sua família. O mais importante é a necessidade de um olhar especial para a criança e para o pediatra pelo gestor público. A gente tem, falando especificamente da oncopediatria, o perfil de câncer pediátrico é completamente diferente do câncer de adulto. Ele precisa de um diagnóstico muito rápido, porque ele evolui muito rápido e ele pode perder muito as chances de cura se eu não for rápida nessa instituição desse diagnóstico. Então, para isso, eu preciso ter uma formação bacana do pediatra, eu preciso de uma rede de saúde funcionante, eu preciso de exames diagnósticos que sejam rapidamente disponíveis para fazer para a criança. Então, a gente necessita realmente de um grupo de ações do gestor público para o atendimento dessas crianças. Bom, Luciana, eu acho que no momento o maior problema da pediatria do Brasil é a falta de reconhecimento da sua importância por parte dos gestores do sistema de saúde brasileiro. Eles não compreendem que a pediatria é a área da medicina que tem a oportunidade de intervir nos 3 momentos mais importantes da vida de um ser humano, ou seja, desde o nascimento, passando pela infância,
até a idade adulta. Né? E quando eu falo intervir, eu não falo somente do ponto de vista médico, né? De curar doenças, tratar doenças, mas também do ponto de vista social, aconselhando os pais, aconselhando os adolescentes. Né? E outro problema que eu vejo muito emergente no Brasil de hoje é a questão da falta de leitos de UTI, principalmente para recém-nascidos prematuros. Pediatra jovem, você precisa estudar e investir na causa do aleitamento. Porque se a gente acredita que o aleitamento materno, que o leite materno é padrão ouro de alimentação, então a gente precisa investir nessa qualidade que há de melhor para a criança. Então, no Nordeste, o que nos chamou a atenção foram as dificuldades dos pediatras nas áreas mais remotas para transferir os pacientes. O fato de que o pediatra, de fato, é um médico diferente, completo. A necessidade de valorização do pediatra, a organização da rede para cuidar dos pacientes crônicos e graves e a convocação dos gestores públicos para os problemas da pediatria, se de fato eles querem mudar o futuro. Agora nós vamos viajar para a região norte, no Pará. Temos um número de pediatras ainda insuficiente para atender a população desse estado, apesar do estado ter uma densidade demográfica ainda baixa. O papel do pediatra muitas vezes não é pegar e cuidar de uma criança doente, é evitar que ele adoeça, é fazer que a pessoa chegue à idade adulta com o mínimo de sequelas possíveis das patologias da infância, e não só de patologias, às vezes de maus tratos, porque o nosso paciente é um paciente vulnerável. E eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi ver que muitas vezes a falta de profissionais pediatras, porque a gente tem um número reduzido, a gente pega pacientes que não foi feito esse tratamento preventivo. A nossa percepção de ser mãe, né, é verdadeiramente se colocar no lugar da nossa paciente, né, da mãe dos nossos pacientes. A gente orientar a amamentação, né, orientar a pega, posição, cuidados com o mamilo, é uma realidade muito diferente de se viver. Todas as dificuldades que a gente passa, eu ia me lembrando de todos os conselhos que eu dei, de todas as orientações, e eu muitas vezes me senti mal, né? Me senti mal porque às vezes não dei tanto valor à informação da mãe, não dei tanta importância à dor, né, ao desabafo, e muitas vezes colocando por menos aquelas informações, né, quando na verdade é tudo muito difícil, é muito difícil. E o papel da Liga, eu acho que está justamente da gente poder devolver um pouco para a comunidade aquilo que a gente aprende. Então, na Liga, a gente tem a oportunidade de assistir aulas de temas do nosso interesse, de conhecer um pouco mais da área da pediatria e de poder interagir com a comunidade nesse sentido. A gente também tem um pouco que falta o incentivo do grupo como um todo, incentivar o residente a produzir, porque todos os nossos centros onde funcionam, os serviços de residência médica em geral, eles são centros de referência. E são centros que recebem uma complexidade de casos e têm uma experiência muito boa na prática da medicina. E a gente precisa socializar. Então, o que acontece? Você sobrecarrega os prontos-socorros, você sobrecarrega algumas unidades de saúde com trabalhos e com problemas em que essa criança, sendo atendida na puericultura de uma maneira correta, você não teria que estar atendendo essa criança em algum pronto-socorro, tipo num horário fora do que seria o normal. Então, o apelo que a gente faz aos nossos gestores e aos nossos representantes
junto da Sociedade Brasileira de Pediatria e nós como membro da Sociedade Paraense de Pediatria, é que o pediatra tenha a sua valorização, a sua importância no atendimento da criança. A ideia de ter um coordenador regional, ela vem realmente a calhar, porque quando você imagina que nós temos 9 estados aqui na região e que nós temos distâncias muito grandes, por exemplo, daqui para o Acre, daqui para Rondônia, daqui para Roraima, distâncias não só geográficas, distâncias muitas vezes também de acesso à informação. Eu escolhi ser pediatra devido ao potencial transformador que a pediatria possui. Quando a gente cuida das nossas crianças, a gente cuida realmente do futuro da nossa sociedade. Então, eu tive a oportunidade já de realizar diversas atividades de educação e saúde com crianças no interior do estado. E uma das minhas principais preocupações hoje é como nós, como futuros pediatras, nós vamos estar interiorizando a nossa prática médica. Porque o que eu observo é que nós temos bolsões de pobreza no nosso estado, muito grande. Não sei se a senhora conhece, já deve ter ouvido falar da Ilha do Marajó. Lá, crianças são exploradas sexualmente em troca de R$5, em troca de alimentos, dentro dos nossos rios, dentro das suas próprias casas. E isso é um pouco da sensibilidade, da necessidade do processo de interiorização da pediatria, aliado à falta de estrutura para que a gente possa desenvolver. Porque hoje no estado do Pará, a gente tem já um processo de regionalização da saúde, só que ele é muito voltado ainda para a atenção secundária. Então, na verdade um pedido que eu faço para a nossa Sociedade Brasileira de Pediatria, que a gente possa estar mais ligado com o setor público para promover a interiorização também da atenção primária de qualidade para as nossas cidades, para as nossas crianças do interior. Porque já há um déficit muito grande nos nossos grandes centros, nas nossas capitais. Então, imaginar ainda o quanto falta para as nossas crianças do interior é um pouco inimaginável ainda para muitos de nós. Então, esse é um pedido que eu faço, que a gente possa estar trabalhando junto, o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Saúde, para que a gente possa estar dando condições para que o pediatra, de fato, ele se interiorize. Então, na região norte, o que foi que nos chamou a atenção? O número insuficiente de pediatras, as distâncias muito grandes, a empatia do pediatra, a necessidade do aluno, desde a graduação, se envolver com a comunidade, o excesso de trabalho na emergência por falta de serviços de atenção primária, o poder transformador do pediatra e a avaliação da vulnerabilidade da criança, a necessidade de interiorização e a interlocução entre os serviços. Agora vamos viajar para a região centro-oeste, em Goiânia. Infelizmente, o que acontece hoje no hospital é o que já vem acontecendo há muitos anos, só que de forma pior, porque antes a gente tinha esse número de leitos que a gente tem hoje e ele perpetuou na mesma quantidade, só que aumentaram o número de pacientes, a população aumentou. Então, o problema nosso hoje, que eu convivo já nesses 10 anos, é o espaço físico, que está muito restrito para o número de atendimentos. É um problema que deixa a gente assim, muito inseguro em trabalhar, porque você deixa pacientes graves no banco, porque não há leitos. Por conta de termos uma unidade que tem várias especialidades pediátricas e por conta de ter uma rede desestruturada, onde o serviço a rede básica ela é desestruturada, o paciente ele não encontra na rede básica o especialista, o pediatra, até o generalista, ele não é encontrado na rede básica, o paciente utiliza a emergência como uma forma de encontrar aquele pediatra para atender a sua situação. Então, por conta disso, o atendimento realmente é complicado. Fora isso, a gente tem uma dificuldade enorme no Hospital Materno-Infantil, que embora ele faça um bom trabalho, tanto na parte de cirurgia quanto na parte clínica de pediatria, a gente tem
uma estrutura muito antiga. O grande desafio agora é estruturar ainda mais a nossa sociedade, trazendo o pediatra ainda mais próximo, ele se sentindo ainda mais valorizado. Com isso, então, os eventos, eles estão acontecendo pelo menos uma vez por mês, precisamos que eles participem mais, que eles se sintam cada vez mais próximos da sociedade, se fazendo parte da sociedade mesmo. Nós vemos como sociedade a importância e a necessidade de valorizar o pediatra também perante a comunidade. No Centro-Oeste, nós temos aquele paciente do interior que ele passa mal na sua cidade, chega no hospital do interior, não tem um especialista, demora para fazer o diagnóstico, então já tem um atraso no diagnóstico. Quando se faz o diagnóstico, o paciente é encaminhado para a capital. Se ele é encaminhado para um centro de referência, ele vai ser atendido por um especialista, mas se ele é encaminhado para um outro centro que não é referência em pediatria, ele é atendido por um outro clínico geral ou um outro pediatra e atrasa mais o diagnóstico. Quando ele chega para o especialista, ele já chega num estado muito grave. Luciana, eu entendo que a pediatria hoje tem duas vertentes muito fortes. Uma é da sua questão social, que nunca pode ser perdida. Essa questão social de conhecer a criança na sua totalidade, conhecer o seu habitat, conhecer o seu meio de vida, conhecer a sua escola, que tipo de escola, defender que essa escola seja em tempo integral, para que essas crianças educadas hoje possam ser um futuro amanhã bem mais promissor para a nossa população brasileira. Essa questão social, o pediatra não pode esquecer disso. Pode esquecer que ele tem que conversar com a mãe, ele tem que conversar com o pai tem que ser participativo tanto quanto, tem que saber as necessidades e como vive essa criança no dia a dia. Essa é uma questão social muito forte que o pediatra não pode esquecer dela. E ainda tem muitos médicos não pediatras, clínicos gerais ou pós-graduandos, né, que atuavam como pediatra, né? Consequentemente, ocupando um local que o pediatra deveria ocupar e recebendo, às vezes, um salário muito inferior, né, do que a gente merece, né? O médico merece, e o pediatra, em especial, mais ainda, pela importância do pediatra. Então, uma das atitudes iniciais que nós tivemos foi tentar tirar os não pediatras do atendimento da pediatria. Então, hoje, pelo número reduzido de pediatra na rede, nós centralizamos a pediatria de emergência em 2 pontos, em dois CAIs, que funcionam 24 horas. É de suma importância a participação de todos os pediatras brasileiros associados à Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, esse vínculo, essa associação, para quem ainda não está associado, é de extrema importância. Os benefícios são inúmeros para o próprio pediatra. Além da parte financeira, na redução significativa de vários custos em congressos regionais, congressos nacionais, os programas de atualização médica de cada especialidade, como por exemplo o PRONAP, além da redução do custo, tem também informações gratuitas, atualizadas, de extrema importância, que são constantemente publicadas no site da SBP pelos 32 departamentos científicos atualizados que nós temos, que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem. Então, além desse grande benefício financeiro, científico e pessoal, ainda tem o benefício de a união faz a força. Então, vejam que na região do Centro-Oeste, o que nos chamou a atenção também foi o número escasso de leitos e a estrutura ruim dos serviços, a rede básica sem pediatras e desestruturada, formas e estratégias de trazer o pediatra para a nossa sociedade, as vantagens de ser sócio, o atraso no diagnóstico e tratamento por falta de eficiência na rede, o papel social e educador do pediatra.
Finalmente, vamos para a região Sudeste, em Belo Horizonte. Nós chegamos a fazer mais de 100 mil atendimentos anuais. Hoje o hospital situa em torno de 50 a 60 mil atendimentos no pronto atendimento e 50 a 60 mil também atendimentos no ambulatório, isso ano, né? E o nosso hospital passou por um processo, mesmo sendo a referência do estado de Minas Gerais para o SUS, ele passou por um processo de sucateamento muito grande. Nós tivemos, hoje o nosso corpo clínico, né, de pediatras precisa de em torno de 150 pediatras, são 6 a 8 pediatras no pronto atendimento, então é um serviço robusto e que tem uma demanda muito grande, porque nós temos o Hospital das Clínicas, que faz uma assistência grande também, principalmente nos casos complexos, mas o caso da pediatria geral, né, as nossas asmas, gastroenterites, pneumonias, as intercorrências com os pacientes diabéticos, esses quadros precisam de um hospital que dê vazão, né, que tenha maior rotatividade, que tenha maior disponibilidade de leitos e que tenha um CTI de retaguarda também. O que eu tenho observado, né, nessa formação, que vem desde aí da graduação, passando para a residência, hoje a gente tem uma geração, né, que procura fazer o curso médico, que procura pediatria, que eles querem também ter uma qualidade de vida no seu dia a dia do trabalho. Hoje eu enxergo que a pediatria, ela demanda muito dessa turma que está formando, a sua formação, trabalhos em pronto-socorros, muitas vezes com sobrecarga de trabalho, muitos plantões, e isso acaba que desanima e afasta um pouco. Por exemplo, o estudante da graduação, ele ao longo do curso, ele demonstra o interesse pela pediatria, mas muitas vezes ele coloca como dificuldade essa questão da qualidade de vida, da sobrecarga de trabalho e até um pouco a valorização do que eles mais gostam, que é trabalhar com a prevenção, com o cuidado, com a educação das famílias. Eu acho que essa resposta, na verdade, vem para todos os residentes, né? Eu acho que hoje o nosso principal problema é tempo. A gente tem uma carga, uma densidade teórica muito grande para estudar. Falta tempo, porque de fato nosso aprendizado se dá no trabalho. Mas aí falta às vezes um tempo para a gente conseguir estudar de uma forma mais estruturada e não só, né, além do aprendizado técnico, ter espaços para desenvolver outras áreas de competência, assim, que não é só o ensino técnico que a residência tem que se focar. A residência ela tem que se focar no ensino do trabalho em equipe, no ensino de metodologias de ensino, né? Assim, o médico ele trabalha junto, então assim, ele trabalha sempre ensinando, aprendendo em metodologia de comunicação, de ética, né? Em competências, perdão. Então, assim, só a parte técnica, ela é essencial, sim, ela é muito importante, sim, mas se a gente se foca só nela, sem tempo para as outras, a gente forma um médico incompleto. Sim. Nesse país continental, nós temos várias realidades, né, que somadas, nós temos os dados de mortalidade neonatal, basicamente devido ao fator asfixia perinatal, né, as condições de pré-natal, da realização de pré-natais precários, mas o foco, principalmente do atendimento neonatal, ele tem uma vertente de treinamento dos neonatologistas e a outra da infraestrutura na qual esses neonatologistas trabalham. Né? Nós sabemos que o número de neonatologistas é aquém do necessário. Inicialmente, eu gostaria de falar que para ser pediatra, você tem que gostar de pediatria. Então, você tem que gostar da sua profissão, gostar de criança e gostar de se envolver com a família. Porque o pediatra, ele não é o médico só da criança, ele é o médico da família. É importante que você busque fazer uma boa
uma boa carreira, né? E essa carreira começa desde o ensino médico. Então, vamos procurar boas universidades. Hoje existe uma disseminação muito grande de escolas médicas. Então, vamos preparar o nosso currículo, buscar uma boa residência médica, buscar capacitar e, ao escolher os nossos empregos, vamos buscar locais que nos permitam ter um plano de cargos e carreiras para que a gente possa depois fazer um mestrado, fazer um doutorado. Agora, o que eu vejo normalmente? Pouco incentivo, serviços começam, iniciam e terminam, às vezes se monta um serviço de adolescência num grande hospital, como já aconteceu onde eu trabalhei, e depois esse serviço se transforma num serviço de cardiologia, porque é mais interesse da instituição, o afluxo de verbas, né, e o que se paga por esse atendimento do que uma simples consulta de adolescente que gera menos renda. Daí vários serviços de pediatria e que também atendiam adolescentes terem fechado no estado e consequentemente não houve reposição disso. E além disso, até o profissional da pediatria que se habilita na atenção adolescente, que é a nossa área de atenção, o que acontece? A remuneração é pequena pelos convênios. A questão dos leitos, ele é um problema não só aqui, mas é um problema nacional que precisa ser encarado por todo mundo, tanto da parte pública quanto da parte privada. A situação da violência quanto profissional médico, e aqui especificamente quanto pediatra, é uma realidade que nós estamos vivenciando e que nos preocupa muito. Uma violência que até pouco tempo atrás era uma violência do desrespeito, era uma violência verbal, mas que agora ela está se tornando uma violência física. E eu entendo que nós chegamos numa situação que não dá para continuar. Nós precisamos ter medidas efetivas e aí é muito importante a união de todas as entidades que representam esses profissionais para que a gente possa fazer uma discussão de uma forma séria, de uma forma transparente e buscar soluções, né? Porque não é possível que um grupo de pessoas que tem condições de mudar essa questão não possa se movimentar para poder trazer para esse profissional essa garantia, essa tranquilidade que ele precisa ter na sua assistência, no seu trabalho, do dia a dia. Então vejam que na região sudeste foram enfatizados o sucateamento dos serviços, a necessidade de mais pediatras, o fato de que os pediatras querem qualidade de vida e menos sobrecarga de trabalho, a carência do tempo para habilidades humanísticas, éticas e comunicação, a preocupação com o ensino diante da abertura tão sem critério de novas escolas, a falta de leitos e a violência contra os pediatras. Então eu me pergunto se a maioria de vocês não teve uma história parecida. Nós descobrimos a pediatria, resolvemos fazer pediatria ou no curso de graduação, na residência, com amor, nos envolvemos, nos comprometemos no nosso trabalho e começamos a nos dar conta que em muitos serviços nos faltam estrutura para que possamos trabalhar de maneira adequada e em muitos serviços os gestores não nos ouvem. E o que é que nós podemos fazer com relação a isso? Eu peço o primeiro slide, porque nós temos que enfrentar esses problemas. E a forma de enfrentar os problemas, eu peço o slide, é exatamente através da Sociedade Brasileira de Pediatria. Aí está a nossa resposta, onde nós precisamos, através do nosso envolvimento em cada uma das filiadas e na nossa sociedade brasileira, estarmos mais juntos. Por isso, eu quero aqui convocar todos para que não deixem de ir ao nosso Fórum de Defesa Profissional e Valorização do Pediatra e também peço a todos que contribuam com as suas sugestões com relação aos problemas e as possíveis soluções no nosso estande. Outro ponto que eu quero enfatizar é o manifesto
de Defesa da Infância e Adolescência, com o qual nós inauguramos o Outubro Laranja, que já foi enviado a vários órgãos federais, estaduais e municipais, onde você pode ver a íntegra no site ou no nosso estande. E esse manifesto, então, mostra a reafirmação da pediatria brasileira. Nesse momento, eu peço 1 minuto de silêncio pelas crianças que foram vítimas do incêndio em Janaúba, Minas Gerais. Também em homenagem a uma pediatra especial do Espírito Santo, Milena Gotardi, que foi brutalmente assassinada, a Sociedade Brasileira de Pediatria inaugura hoje uma campanha para a pediatra mulher, para que nós possamos lutar contra toda e qualquer agressão verbal ou física. Com o prêmio que nós lançamos, não passa, passador de slide, agora, com o prêmio que nós lançamos há 2 meses atrás, Desenhe o Seu Pediatra, eu compartilho com vocês que este prêmio foi inspirado em 2 crianças muito amadas. E ele também faz parte do nosso programa de valorização do pediatra. E esse concurso proporcionou a todos nós muitas alegrias, além de grandes dificuldades para a comissão que precisou selecionar os 2 vencedores. Na verdade, também foram premiados os pediatras que foram desenhados. Eu chamo agora as 2 crianças contempladas com muita alegria. Peço à doutora Geila que nos traga Giana de Souza, de Taguatinga, no Distrito Federal, que desenhou o seu pediatra, doutor Luiz Antônio Silva, para receber o certificado de premiação. Peço também que doutora Eveline Campos nos traga Matheus Ferreira, de Florianópolis, que desenhou o seu pediatra, Paulo Roberto Imiton, para receber o seu prêmio o seu certificado de premiação. Pode vir, pode vir.
Assim, eu volto a recomendar a todos que aproveitem essa cidade luz, que é Fortaleza, e como reflexão final, nós precisamos criar uma conscientização do pediatra diante da realidade que nós vivemos hoje, nesse milênio, refletindo sempre sobre os princípios humanísticos, a capacitação técnica e a necessidade de valorização profissional. Bom congresso, muito obrigado pela atenção. Senhoras e senhores, dentro de nossa cerimônia, teremos agora um momento bastante significativo, que é a premiação dos melhores trabalhos científicos. Convidamos ao palco a doutora Fernanda Branco de Almeida. Teremos também a premiação Jornal da Pediatria. Convidamos também ao palco o doutor Edson Ferreira Liberal. Convidamos o doutor Edson. Passamos a palavra para a doutora Fernanda Branco de Almeida. Então, bom dia a todos. Eu gostaria de dizer que foram submetidos 2.459 trabalhos, né, em que 232 avaliadores dos departamentos científicos da SBP e 10 membros da Comissão de Temas Livres avaliaram esses trabalhos. São mais de 700 deles apresentados a cada dia, quase 300 serão pôsteres comentados e ao redor de 1.800 serão pôsteres simples. Então, agora eu só vou citar os premiados. Então, em terceiro lugar, o trabalho Comportamento Sexual na Adolescência, cuja primeira autora é Yolanda Maria Novadsky, da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná. Ela está presente? Segundo lugar, o trabalho Prevalência e Fatores de Risco para Estilo de Vida Sedentário de Adolescentes Brasileiros, uma análise de inquérito nacional de saúde, cujo primeiro autor é Ricardo Destra Lieverice, da Universidade de Santo Amaro e da Escola Paulista de Medicina Unifesp, São Paulo, Estado de São Paulo. Estão presentes também? Eu não consigo ver. Em primeiro lugar, o trabalho Avaliação da espessura médio intimal da carótida em crianças saudáveis de 5 a 9 anos, um importante marcador para a doença cardiovascular subclínica na infância. Primeira autora é Virna Costa e Silva, do Hospital Infantil Albert Sabin, de Fortaleza, Ceará, e a outra instituição é a Universidade de São Paulo. Então, parabenizo a todos. Gostaria de convidar os autores, né, premiados para a gente, a posteriori, fazer uma foto aqui desses premiados. Obrigada. Agora, com a palavra, o doutor Edson Ferreira Liberal. Essa é a premiação dos artigos publicados no Jornal de Pediatria, que é um jornal que é um brilhante da Sociedade Brasileira de Pediatria. Essa premiação é feita por um grupo de acadêmicos da Academia Brasileira de Pediatria. Então, em terceiro lugar, fatores associados com baixo consumo de frutas e verduras por pré-escolares de baixo nível socioeconômico. Doutora Júlia Valmórbida, de Porto Alegre. Segundo lugar, variáveis associadas com restrição do crescimento extrauterino em lactentes com muito baixo peso ao nascer. Doutora Paola Azara Tabicas Lima, do Rio de Janeiro. Primeiro lugar, tendência secular e fatores associados com sobrepeso em crianças pré-escolares brasileiras.
Dr. Jonas Augusto C. Silveira, de Alagoas, do Nordeste. Parabéns a todos. Senhoras e senhores, desfazemos nesse instante a mesa solene de abertura, muito honrados com a presença de todos. Agradecemos a participação de todos nessa solenidade e desejamos uma semana de convivência profícua na troca de ensinamentos entre colegas e professores oriundos de todas as regiões do país. Desejamos um ótimo congresso a todos, que aproveitem a nossa cidade e, mais uma vez, muito obrigada.